encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate, sexta-feira, 20 de dezembro, é o último debate da semana. Somos uma só família. É claro. Somos melodia. Rádio é melodia. Rádio é melodia. Muito bem, você já baixou o nosso aplicativo Melodia Conquista? Então não baixou, vai lá na sua loja de aplicativos agora. Para você baixar aí o aplicativo da Melodia, você coloca Melodia Conquista. Vai aparecer o coração da Melodia, logo, e você vai baixar o nosso app para você ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência, em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então fique à vontade, porque você sabe que agora quase tudo é por aplicativo e com a Melodia não é diferente. Então fique à vontade para baixar o nosso app, indique para as pessoas também. Vai ser bom saber que você está com a gente aí também através do nosso aplicativo, tá bom? Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o professor Eliel Henrique. Eliel, bom dia. Pastor Gila, bom dia, pastor. Bom Hoje dia. mais um momento de tema, não só para falar, mas também para aprender, né? Oi, Eliel, que foi hoje o nosso correspondente lá, o enviado da Melodia para a inauguração da loja do Brasil, do Mineirão Atacarejo, Mineirão Atacarejo, do grupo DMA, e estava lá, Eliel. Fala aí pra gente da loja lá. Pastor Gila, hoje muito agitado, mas uma coisa que eu percebi, que eu gostei muito, foi como os colaboradores estavam ali empenhados em tratar de uma forma assim especial os clientes. Então o cliente entrava, tinha 5, 6 pessoas ali na porta, e aí tinha uma área ali de pipoca, uma área para as crianças. Gostei muito dessa atenção infantil. Então tinha um grupo de palhaços lá, tinha um grupo de algodão doce, ou seja, então os pais estão com o intuito de comprar, às vezes a criança agitada, muitas crianças estavam ficando ali na frente, foi bem legal. E eu ouvi falar também que a loja está muito arrumada, né? Muito organizada, espaçosa, Gila, muita gente, mas ao que eu pude ver, ninguém reclamando de espaçamento, estava muito legal. E assim, a rotatividade muito bom, de produtos também, muito bom. Já já você vai conferir o trabalho do nosso amigo Eliel lá no Instagram da Melodia, tá bom? Recebo também o pastor Firmino Neto, segundo a Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, professor. E aí, meu pastor? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Depois do corre. Nossa, nem fala. Mas eu quero mandar um beijo aí, como sempre, para minha amada esposa Maristela e pastora Maristela, e também para a pastora Tereza, minha sogra. Um cheiro, viu, Tê? E para todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia, eu quero mandar um abraço especial para a irmã Lúcia, que tá ligada no Debate Melodia, lá no Bem Querer. Lá no Bem Querer, irmã Lúcia. Um abraço, irmão Almir. Viu? Transmita aí, se ele não tiver, eu acredito que ele vai estar na escuta, ele disse para mim. E um abraço, irmão Almir, Deus abençoe vocês, tá bom? Estamos aqui, Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós rendemos graças ao teu nome, nós te exaltamos,
e declaramos que só Tu és o Deus da nossa vida, só Tu és o Deus digno de nossa adoração. Pai, nós Te rendemos louvores, porque Tu és santo, e louvamos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por sermos pequenos, falhos, e sermos dignos de recebermos, termos de convivermos, nos relacionarmos com Deus tão excelso, tão supremo, e que se transvestiu de homem, veio a essa terra e morreu naquela cruz, na pessoa de Jesus, para nos salvar, para me salvar, para salvar a humanidade. Deus, eu Te peço por cada ouvinte que está à escuta da Rádio Melodia, do debate nessa manhã, dê a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, para tudo que viemos conversar, tratar, falar, possa ter a métrica do Senhor, a direção do Senhor. Nos abençoe, pois eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum para a introdução do nosso tema de hoje. Aspas. Quero muito conhecer a Bíblia e de fato ter um relacionamento íntimo com Deus. Só que todas as vezes que planejo buscar a Deus, bate um desânimo. Quando vejo os irmãos dominando a palavra, sinto uma vergonha tão grande. Mas isso não é suficiente para mudar a história da minha vida. Fecha aspas. Como enfrentar o desânimo de buscar intimidade com Deus? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Professor Eliel, 1h30 assistindo uma partida de futebol, 10 horas assistindo séries na Netflix, mas na hora que fala assim, vamos tirar 30 minutos para orar ou meditar as Escrituras, bate um desânimo. E aí, como é que explica isso, professor Eliel? Amém. Ou desânimo, ou bate o famoso jargão, né, pastor? O inimigo tá furioso. E eu creio que não é isso aqui, né? Como C.S. Lewis falava, né? Não é defender o diabo, mas tem muita coisa que a gente culpa ele e tem mais a ver comigo, né? Mas como foi colocado, pastor Gila, eu creio que é o seguinte: hoje o foco de atenção tá muito forte. O diabo, ele depositou uma energia muito grande no poder do digital. Então hoje essa ferramenta, eu sempre falo isso em debate nas aulas, ela é uma ferramenta muito propulsora do evangelho, como também muito propulsora da preguiça e também do desânimo. Então hoje a gente tem uma ferramenta que ela pode te alavancar para a área bíblica, como também pode te retrair. Então eu olho de forma muito bíblica, até deixei um versículo aqui rápido, que é assim, ó: buscai o Senhor e a sua força, busquai a sua face continuamente, né? Temos ali 1 Coríntios. Ou seja, a busca pelo Senhor, o seu ser, é o que dá força. Mas aí a gente vai para uma coisa bem simples, que somos nós, seres humanos. A gente sabe a correria, a gente tava até brincando aqui, né? O pastor chegou cansado, eu cheguei cansado, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Então imagina tirar um tempinho hoje para parar, para ler a Bíblia. A gente sabe como é difícil. Mas o que eu tenho visto, pastores, é que ao longo da caminhada, seja a minha, seja dos meus pais, da minha casa, da minha família, é o foco que eu coloco para algumas coisas. Então, o filme hoje em dia, ele é mais atrativo, ele é mais palpável, porque o foco que eu tenho colocado em cima dele é muito maior. Então, hoje um crente, ele tem dois problemáticas que eu creio, não sei se vai ser um ponto em comum com o pastor, mas dois problemas que eu vejo da falta da busca da Bíblia e de Deus hoje. Primeiro é a igreja, a instituição que ela está. Segundo é a própria pessoa. Vou explicar isso aqui de forma breve. Quando eu digo instituição, a igreja em Atos, que é o padrão de uma igreja, ela vai contar e vai dizer em mais de 48 versículos, ao longo de 28 capítulos,
que todas as vezes os apóstolos se juntavam de em casa estudando as escrituras, a doutrina dos apóstolos é de Cristo. Ou seja, não falava que lia, não falava que fazia uma pregação temática coach, não falava que perdia tempo falando de como é que foi o trabalho, não. Eles abriam as escrituras e estudavam, se debruçavam para entender Cristo ali dentro. Então havia um estudo pragmático e sistemático das escrituras naquela igreja. Segunda coisa, a parte da pessoa. Hoje também eu não posso dar uma carga de desculpa apenas para terceiros, a igreja, o pastor, mas eu também tenho que olhar para mim e ver essa desculpa. Hoje, ao mesmo tempo que eu posso colocar aqui, assistir filme no Netflix, eu também posso colocar pregação do pastor tal, estudo sobre a carta de Gálatas. Então, a mesma mão que assiste um filme é a mesma mão que pode estudar. Então, eu creio que ao longo do debate aqui a gente pode trabalhar essas duas ideias, né? Que por mais que a pessoa sempre vai ser a detentora da escolha, tem coisas externas que também podem influenciá-la ela a ter esse desânimo espiritual, essa decadência aí de continuar não buscando, ou porque não foi apresentado de uma forma cativante e também palpável, ou também porque ela foi buscando isso ao longo dos anos. Muito bem. Há quem atribua, o professor Eliel foi mais na linha da escolha, né? Então a pessoa ela sente o desânimo porque a prioridade dela é outra, né? Mas há quem atribua, pastor Firmino, esse desânimo. A pessoa vai ler a Bíblia, ela sente desânimo, sente sono, preguiça, enfim, vai orar, a mesma coisa. Há quem atribua isso ao fator da guerra espiritual, né? Então, há pessoas que dizem, não, isso aí é guerra espiritual. Na hora que a pessoa se propõe a fazer as disciplinas espirituais, vem aí forças do mal que impede essa pessoa a fazer isso. E aí, pastor Firmino? Eu sei que tem forças que lutam contrárias, né, ao envolvimento do crente realmente com Deus, né, com a palavra. Já vivi experiência assim, né, de ver pessoas, né, de ouvir o testemunho de pessoas que estavam programadas, preparadas, tudo direitinho para ir à igreja. Nós convidamos, né, para ler a Bíblia, para orar, no meio de oração. Interessante, rapaz, é que aí é uma ação do inimigo, sim. De repente vou ler a Bíblia agora. Aí toca a campainha. É aquele parente que tem 100 anos que nunca foi na tua casa. Mas o diabo levantou e mandou ele lá naquele dia, naquela hora, para interceptar o teu momento de relacionamento com Deus, né? O teu momento de oração, o convite para ir para a igreja. Bate na hora de sair para a igreja. Eu vi, fulano me convidou para ir para a igreja e eu tô aqui já arrumado. Bate, toca na porta, o telefone toca, né? O cachorro mordeu a criança. Então todo esse envolvimento espiritual, ele é uma realidade. É uma realidade na vida da pessoa quando quer se levantar contra Deus. Na verdade, ou contra não, a favor, né? Dentro do projeto de Deus. E precisamos entender que toda a proposta de se levantar diante de Deus, se levanta Satanás também, né? É aquela ilustração lá de Jó. Satanás chegou junto, né? Chegou junto. Ele se levanta para interceptar. E aonde é que está o sucesso nesse momento aí do crente que quer se levantar para ler a Bíblia, para orar, para ir à igreja, para evangelizar? Onde é que está o sucesso? Se manter de pé. Porque é assim, ou fica de pé o crente ou fica Satanás. Os dois não ficam de pé ao mesmo tempo. Quando um permanece, o outro cai. Se o crente permanece, Satanás ele não permanece. Tá? Tem essa investida, né? Tem um envolvimento espiritual que está por trás. E aí entra nessa estratégia, né? Nessa trincheira, entra a internet, né? O celular, a Netflix, né? Como ferramenta que
Se você der atenção, né, Satanás coloca ali como uma bandeja. E se você for dar atenção e se alimentar, você vai ficar refém. Porém, a parte principal, né, o principal não é não são os ardis de Satanás, os dardos que ele, naquela pessoa que veio há 100 anos, que nunca veio, que você não vê há 100 anos, aquela situação de acidente ou que acontece, né? A principal, pastor Gilaelso e Eliel, está em Gênesis capítulo 3, né? O texto diz que na viração do dia Deus vinha e conversava com Adão e Eva e mantinha um relacionamento com eles. Relacionamento bom. De pai e filho, criatura e criador. Mas teve um dia que Deus veio na viração do dia e aí caçou Adão e Eva. Adão! Não teve resposta. Aí Adão aparece. Eu ouvi a tua voz e escondi. Deus foi logo direto. Comeu da fruta, não foi que eu disse para não comer? Quando eles comeram, eles adentraram a uma natureza, que é a natureza humana e carnal, que não quer conta com Deus. Que quer se esconder de Deus, que quer fugir de Deus, como Adão se escondeu e fugiu. Desde lá o momento do Jardim do Éden. Então, a nossa natureza, ela não quer conta com Deus. E essa consciência nos dá material bélico para lutarmos. Para lutarmos. A nossa natureza não quer conta com Deus. Ela quer conta com aquilo que nos proporciona prazer, aquilo que nos proporciona, entre aspas, alegria, distração. Ela quer se alimentar de coisas que não dizem respeito a Deus. Mas a realidade principal da falta de comunhão com Deus, da falta de oração, da falta de leitura da Bíblia, né, de estar com Deus, é justamente a nossa natureza que não quer conta com Deus, que foi despertada, ela surgiu, né? Ela nasceu com Adão, lá no Jardim do Éden, depois que Adão pecou. Entende? É o pecado, pastor? Não. O inimigo principal, pastor, é Satanás? Não. O inimigo principal é a nossa natureza, né? Dominá-la, contrariá-la no momento da leitura bíblica, no momento eu sei que é a minha natureza. Eu não quero, mas eu vou. Eu estou com preguiça, mas eu vou. A natureza está pedindo para eu ir para a praia, para eu ir para o clube, para eu ir para o parque, para eu ir para Netflix, para eu ir para o celular. Mas eu não, né? Eu quero Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero. E quando ele se levanta e insiste e contraria, usa o princípio da contrariedade agora na questão espiritual, ele começa a ganhar força espiritual e enfraquece o inimigo, enfraquece Satanás. Todo mundo sabe que o culto começa às 6 horas. Mas pergunta, eu vou usar como exemplo aqui, é um exemplo maravilhoso, não chega atrasado de jeito nenhum, minha sogra e minha esposa. Pergunta para ela se chegar pessoas lá, visita lá, se fica sozinha dentro de casa. Essa visita fica sozinha ou não no horário do culto? Fica. Então assim, chegou a visita, chegou aquele irmão, chegou aquele que veio visitar, que veio que sabe lá, que é artimanha de Satanás, fica aí que eu tô indo pra igreja, viu? Se quiser, faça um café. Junto, né? Se quiser ir junto, vamos. Se quiser, tem café aí, faz o café, tem coisa na geladeira para comer, frita ovo, mas eu vou pra igreja. É ardil de Satanás. É assim que você quebra a espinha da cobra. Satanás, entendeu? Contrariando a sua natureza. Não estou com vontade, não quero, não estou disposto, mas eu vou porque eu sei que a minha natureza não quer conta com Deus. Assim como Adão se escondeu de Deus com Eva quando Deus veio e eles tinham já despertado a natureza carnal neles através do pecado.
Muito bem. 11 horas e 29 minutos. Faz assim, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna, porque eu quero pegar essa questão da influência espiritual contra as disciplinas espirituais que nós temos que realizar. E daqui a pouco a gente volta, porque eu vou fazer um questionamento ao professor Eliel aqui, já, é rapidinho, não saia daí, tá bom? O intervalo. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Nestas festas, compre com os menores preços no Natal do Coração Mix Mateus. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Promoção de Natal na Cortina e Cia. Neste Natal, a Cortina e Cia preparou um festival de ofertas para você. De 11 a 21 de novembro, você vai comprar com preços imperdíveis. Cortinas a partir de R$ 69,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas a partir de R$ 69,90. Jogos de cama solteira a partir de R$ 39,90. Jogos de cama casal R$ 59,90. Colchas a partir de R$ 69,90. Além de uma grande variedade de bases e colchões Ortobon com descontos de 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Corra e faça suas compras de Natal na nossa loja física, Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, ou pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, estamos de volta, 11h33 na Melodia. Hoje, sexta-feira, discutindo como enfrentar o desânimo de buscar intimidade com Deus. Bom, o ouvinte comum está relatando aqui que todas as vezes que se propõe a realizar as disciplinas espirituais, orar, meditar as escrituras, que sente este desânimo, né? E aí ele vê as pessoas crescendo e ele ficando para trás, né? Professor Eliel, eu quero me lembrar hoje dos meus discipuladores.
Porque eu fui ensinado o seguinte, que todas as vezes que eu tivesse me propondo a ler as Escrituras, eu deveria orar antes, pedir a Deus sabedoria, porque eu estava buscando as coisas do alto e, consequentemente, haveria uma guerra espiritual que iria fazer para tentar me impedir a ter essa ligação com Deus, enfim, né? E aí eu estou vendo aqui um texto de Efésios 6, o apóstolo 12, o apóstolo dizendo o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dizendo que a nossa luta aí não é carnal, que a nossa luta é espiritual. Bom, é fato que o reino das trevas se levanta contra mim quando eu me proponho a buscar a Deus, seja de qual forma, através das escrituras, da oração, do jejum. É fato isso ou é uma conversa religiosa? Perfeito. Ó, a gente tem N versículos falando sobre isso, então com certeza é bíblico, é fato. O que não é bíblico, e aqui a gente está para aprender e para desenvolver a ideia, é os jargões que foram criados em cima disso. Por exemplo, a gente sempre ouviu falar sobre oração. A Bíblia vai ter N formas de orar. Tanto geográfico, quanto de estado, né, de corpo, em pé, sentado, deitado. Mas a gente vê igrejas e lugares botando padrões. Ó, ou é assim ou não funciona. Então, para tudo, como eu falei, esses dois fatores que eu acho que é o determinante também para a vida do crente. A igreja e a pessoa. Só que assim, pastor, só para a gente fazer uma distinção. Quando a gente volta para Gênesis, a gente percebe que aquela ruptura criou uma barreira monstruosa entre o homem e Deus, a intimidade. Mas além disso, não foi tirado uma coisa fato do homem. Gênesis 4:7. Caim inventa de continuar essa quebra. Em vez de querer, né, tentar voltar, continua a quebra. Mas aí Deus vira para ele e fala assim, ó: se procederes bem, não é certo serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado será contra ti, seu desejo está na porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, já no Antigo Testamento, ainda não estou nem falando do Novo. Quando eu chego no Novo, porque a gente tem, né, algumas linhas que não acreditam ali do Antigo, essa parte de conseguir ter escolha, mas voltando para o Novo, a gente vem e tem Jesus. Codemos, nasce de novo. Porque todo aquele que é nascido de novo tem um pensamento do alto, vive para o alto, e assim, sucessivamente, a gente já sabe a história. E aí, todo o texto que a gente pega, como Efésios, como a gente tem Gálatas também falando sobre o nascido de novo, aquele que é do alto, a gente começa a entender que essa batalha espiritual, né, que em alguns lugares foi disseminado como uma guerrinha particular comigo, né, como se eu fosse, né, aquela coisinha bonitinha de Deus, e toda hora tem um anjo, um demônio ali guerreando contra mim, mas em toda a ênfase de Paulo, como Pedro, a ênfase é para o evangelho, a guerra espiritual é com o corpo, né, de Cristo, não é só com o indivíduo, ele é o indivíduo pastor, mas o indivíduo corpo. A igreja ela sofre impacto não contra a carne, mas contra o sangue. Ali a temática do texto é esse, mas dizer que há algo impedindo o avanço do evangelho, e eu, como parte do corpo, preciso estar cingido com as armaduras para ter essa força. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que os versículos do Novo Testamento, vou nem usar o Antigo, do Novo, bate para falar do crente sobre o desânimo, a fraqueza dele, tudo isso que a gente sabe que é real, ele também bate que aquele que é nascido de novo, aquele que tem a postura em Cristo, essas coisas já não é mais tão normal para ele. Esses desânimos exacerbados só tem duas respostas: ou você não é nascido de novo, ou está faltando uma busca sua para o seu discipulador, para o seu pastor. Não é só uma manifestação satânica por trás, porque hoje a gente aprendeu a dar esses jargões que o inimigo está vencendo, o inimigo, só que eu tenho N versículos falando ao contrário. Por exemplo, eu gosto muito desse aqui, ó, 1 João 5, do 4 ao 5, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem muito mantra, muito um segredo aqui. Tem a intimidade e a busca. Só que a ouvinte comum, eu quero só pegar ali o gancho da pergunta dela,
Eu sempre digo nos debates que as perguntas revelam muito qual é a resposta certa. Ela diz assim, ó: eu olho e eu tenho interesse, né, de aprender a Bíblia, porque eu vejo meus irmãos. Então, se ela falou irmão, logo é uma membro, uma pessoa de igreja, logo pressupõe que é o nascido de novo. Eu olho eles manejar a Bíblia, gostaria de fazer isso também, mas eu sinto desânimo na Bíblia. Então, primeiro já tem que trabalhar com o pressuposto de um monte de coisa. Não sei como é a rotina dela, não sei como é a vida dela, não sei como é esse olhar, né? Qual é os membros que ela tem olhado, talvez uma pessoa pregando, vendo, né, uma coisa legal. E aí, de novo, não sei como é que é a igreja dela, se a igreja dela tem esses parâmetros para que ela aprenda a manejar a Bíblia corretamente, se ela tem um discipulado. Eu gostei muito do que você falou, pastor Gila, porque o discipulado era algo que infelizmente muitas igrejas não têm, né? E a gente vê que é algo bíblico. Como é que Jesus discipulou por 3 anos, depois os apóstolos. O poder que o discipulado tem disso aqui, ó. Um crente que às vezes está na igreja por anos, mas nunca teve intimidade com a Bíblia. Porque ela diz a Bíblia, ela não tem esse manejo com a Bíblia. E aí quando ela vai ler, ela sente o quê? O que a gente chama de analfabetismo funcional. Não entende o que lê e sem intimidade com Cristo não entende a revelação espiritual. Então, sempre vai acabar pautando na sua escolha de um mundo real, espiritual, que é real, que guerreia contra o crente. Mas como o pastor citou, não é todo dia que um membro seu bate, um familiar seu bate na sua casa. Se bater, você pode contar nos dedos se foi em 20 anos, se bateu os 20 anos todo dia, em 365 dias. Se bateu o desânimo seu de cansaço, descubra o que você fez assim que chegou em casa. Você pegou o Instagram, você pegou outra coisa. Então, assim, estamos muito com desculpas, com muita espiritualidade e pouco Bíblia. E quando eu vou olhar para a igreja, e eu falo isso com causa, quando olhamos para a igreja também está com suporte nenhum para trazer para esse crente um discipulado, um seminário, um estudo, chegar perto. E minha irmã, como é que está a sua leitura? Você está bem? Está se sentindo cansada? Então, eu olho nesse prisma aí. Muito bem, 11h41. Pastor Firmino, o quanto isso passa pela administração do tempo? Porque eu fico pensando o seguinte, nós temos 24 horas, por que a gente não consegue, muitas vezes, tirar ali 40 minutos por dia, 1 hora, ou mais ou menos, muitas vezes, para se dedicar ao Senhor? E se isso passa pela falta de administração do tempo, ou estamos falando de coisas, de mais questões? Pastor Gilaelson, eu quando trata de questões espirituais, né, questões da fé, eu advogo muito a prática da fé como estilo de vida, né, como estilo de vida. Como religião, a gente determina determinados períodos, né? Determinados períodos. Então, só pratica naquele período. Tipo um mantra, né? Aquele horário. 40 minutos para orar de manhã. Senão... A impressão é que orou de manhã o dia todo. Eu vivo a minha realidade assim. Eu tô conversando com você aqui. Mas somente. Agora mesmo tive no Atacadão, né? E tava lá um rapaz, fiz uma pergunta para ele informativa, né? Sobre a loja e tal, e ele, daqui a pouco eu entrei com o evangelho, disse, vem cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você já ouviu falar de Jesus? Já já tem uma experiência com ele? Ainda não, mais ou menos. Eu frequento a igreja, mas olha só, eu não consigo cumprir uma determinação, porque a igreja que eu gosto tem uma prática e eu não consigo cumprir essa prática da igreja. Por isso eu ainda não fiz meu compromisso, minha decisão. Qual é a prática, irmão? A igreja que eu gosto é a igreja que guarda o sábado. E eu não posso guardar o sábado ainda, por isso eu não aceito a Jesus. Ele levantou a bola. Eu disse, o sábado, então tá impedindo de você entrar no céu e receber Jesus. É isso que você tá me dizendo? Não é isso, não é isso, não. Como que não é isso? Enfim, mas a evangelização, a oração, a leitura da Bíblia é um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. O dizimar como estilo de vida está lá no meu orçamento. Sempre foi assim no meu orçamento. Dízimo em primeiro lugar e tal. Porque assim, quando você determina um horário, um tempo, se não for naquele tempo, não serve outro tempo.
psicologicamente falando, a gente trabalha com psicanálise, inconscientemente falando, o seu inconsciente ele não concebe outro horário se não for naquele. Exato. Entende? Ele não concebe. A gente fala das disciplinas, eu gosto muito de usar, que é uma força nesse momento, né? Eu quero entrar num texto aqui, mas que é uma força nesse momento, o jejum como disciplina espiritual para enfraquecer a natureza carnal. Você está negando ao seu... Na verdade, são algumas disciplinas. Nós temos que são jejuns, igualmente jejuns. A vigília é um jejum do sono. Eu estou negando ao meu corpo ao que é vital para ele, o sono. A comida é um jejum de alimento. Eu estou negando ao meu corpo o alimento, estou dizendo para ele que não é ele que está no controle. O sexo também, tem pessoas que praticam o jejum do sexo, que é algo vital dentro de um relacionamento. A Bíblia até fala, né? Eu estou, capítulo 7 de 2 Coríntios. 7:20, né? 7:20 de Coríntios. Isso. Então, eu estou negando coisas que são vitais ao meu corpo, que eu quero suplantar, eu quero sobrepujar, né? Mas esses são exercícios espirituais, são disciplinas espirituais. Mas eu quero pensar um pouquinho aqui como estilo de vida. Veja o que Paulo diz. Ele diz assim: alguns chamam de batismo com o Espírito Santo, eu, como bom batistão, chamo de enchimento do Espírito Santo, né? Sim. E tem respaldo na Bíblia para todas as duas nomenclaturas. Versículo 18 de Efésios 5 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora veja como é que Paulo trata a questão do enchimento do Espírito Santo. Na minha questão pessoal, diária, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Eu não preciso estar trabalhando e importunando o meu colega de trabalho com eu posso cantar no meu coração, né? Tinha uma outra prática que era muito comum no interior, que era assoviar os cantos do cantor cristão, os hinos que a gente ouvia. Assoviar, né? Louvando a Deus como estilo de vida. Tá falando aqui, ó. Dando sempre graças por tudo a nosso Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é estilo de vida. Agora veja. O pastor citou um texto aqui, eu quero pegar esse texto dele. Veja bem. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. De maneira pessoal. Salmodiando, cantando hinos, que é cântico do céu. Né? O crente não vai estar cheio do Espírito Santo ouvindo Raul Seixas. Não vai se encher do Espírito Santo ouvindo música pagã. Não tem como. É difícil. Salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí, se eu quero estar cheio do Espírito Santo, qual deve ser a minha prática dentro do relacionamento conjugal? Vós mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. Vós mulheres, sede submissa aos vossos esposos. Se eu quero agora ser cheio do Espírito como esposo, vós maridos, amai as vossas mulheres. Estejais aptos a dar a vida por elas. Não é assim que diz? Sim, você quer estar cheio do Espírito. Tenha isso na sua mente. Como Cristo deu a vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Veja você como pai, vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na administração do Senhor. Vós filhos, se eu quero ser cheio do Espírito Santo como filho, como é que eu devo me comportar como filho? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e tal e tal. Ah, se eu quero ser cheio do Espírito Santo como empregado, como é que eu faço? Paulo diz aqui. Ah, se eu quero ser cheio do Espírito Santo como patrão, tá aqui no texto como patrão, qual deve ser o meu comportamento? Aí ele arremata. Você quer se manter cheio do Espírito Santo agora? Vista a armadura de Deus. Aí tu vai se manter cheio. Porque tu sabe que vai vir luta. E não é luta carnal, é luta espiritual. Embraça agora a coraça. Agora veja que o enchimento do Espírito Santo é comportamental. E não tem nada a ver com coisas que a gente tem como proforma. A gente idealizou, né? Não tem línguas aqui, não. Línguas, né? Não tem aquelas práticas que a gente costuma ver sempre na proforma do culto. É diário, falando, salmodiando, cantando,
tudo no ando, indo, que é o contínuo, praticando, sabe? Praticando. Tratando os pais com honra, tratando os filhos sem gerar ira, tratando a esposa com amor, a ponto da vida, tratando o marido com respeito, tratando o marido com submissão, tratando o patrão e o trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor. Aqui é colaboração já de Tessalonicenses. Tratando o empregado como irmão. Aí Paulo chega e diz assim, olha que exercício terrível que Paulo passou quando encontrou com Onésimo. O fujão. O escravo fujão. O escravo fujão. Aí mandou uma carta, ó. Ele tem direito de morrer, fugiu, né? Tem direito de morrer. Mas tu não vai matar não, porque ele agora aceitou a Jesus, é teu irmão. É o corpo contigo. É irmão teu agora, tu vai tratá-lo não como um escravo fujão, mas tu vai tratar como teu irmão agora. E tem mais, se tu quer um respaldozinho, trate ele como se estivesse tratando a mim. Aí lascou a boca do arame de Filemão, né? De Filemão. Mas assim, pastor, nós precisamos chegar a esse ponto, a essa condição de vivermos, de praticarmos a nossa fé como estilo de vida. O indo, né? O falando, o salmodiando, tá? Porque começa conosco mesmo. Nos corações aí abre para família, né? Para marido, para esposa, para filho, para pai, para empregado, para patrão. E vou repetir. E Paulo fecha. Agora, quer manter-se cheinho? Ó, aqui a armadura de Deus, ó. Pá! Vista. Uma curiosidade dentro do assunto, professor Eliel, no caso ali do Getsemane, quando Jesus está prestes a ser preso, ele pede que os discípulos orem, ajude ele em oração. E eles acabam dormindo. Há duas interpretações ali que eu já ouvi, é que ali eles dormiram pelo cansaço do dia mesmo, enfim. Mas há quem diga que não, que ali havia uma pressão espiritual naquele momento, né, por força do mal, e esse seria um fato de que eles não suportaram e acabaram dormindo. Como é que você vê essa questão? Eu vejo pela resposta de Jesus. Vocês não aguentam orar nenhuma hora, vocês estão cansados. A resposta dele está bem clara para dois fatores. De novo, não tem como excluir da vida de um cristão a vida espiritual. Não tem como falar assim, não, sou cristão e tudo é carnal. Não tem como. Mas também, eu não posso espiritualizar o que já é espiritual. Então, naquele momento ali, é claro que a pressão deve estar em outro nível, né? À toa que o próprio Cristo, como homem, né, demonstrou ali a parte física em suor, a parte emocional, pedindo para não ir até aquele momento, mas fosse a vontade do Pai. A parte também espiritual, né? Mas os discípulos também estavam nesses dois âmbitos. É um bando de adolescentes, o dia inteiro andando, e foi dormir mesmo. E o segundo fator, o âmbito espiritual eles não entenderam. Já vinha de uma ceia ali, no qual já tinha passado por um momento espiritual, metade não estava atento. Mas tem um outro texto, pastor, que Sim. eu quero jogar aí também para o senhor analisar do sono. Lá no Monte da Transfiguração, não tinha nada a ver com cansaço, tinha a ver com êxtase, né? O êxtase, sim. E o os dois... Porque vamos fazer, se fizer uma hermenêutica acerca do que acontece no êxtase na igreja... Também temos um parâmetro aí. Temos um problemão. Sim. Entendeu? Porque parece que os nossos cultos... adentramos a um monte de transfiguração e êxtase e sono. Irracionalidade. Entendeu? Irracionalidade, capacidade. Mas aí que entra na igreja, pastor. Por isso que a gente fala que nem tudo é espiritualizante, mas é espiritual. Né? Eu estou referindo a esse texto, professor. Sim. Porque talvez alguém diga que o sono daquele momento do Getsemane foi o cansaço. Sim. E lá foi o quê? Sim, foi só o cansaço, né? Foi o cansaço, Sim. E lá foi o quê? Lá no Monte da Transfiguração. Eles dormiram por quê? Por isso que eu coloco sempre assim, pastores. Não podemos excluir nenhuma parte do homem, mas tem que saber fazer uma boa hermenêutica. Quando a gente olha esses momentos espirituais, falta de maturidade, falta de intimidade com Cristo, resulta nisso mesmo, né? O mundo espiritual muito mais forte do que você. Foi como a gente leu o texto de Efésios. Qual é a ideia da armadura ali? É eu me fortalecer a um tanto, que ele diz, para que no dia mau
vocês possam estar firmes. Então não é que o dia mal também vai ser recorrente, mas quando ele vem para dar aquele boom que seria, né, aquele desânimo pontual. Mas eu creio assim, pastor Gil, eu gosto muito de John Wesley, né, o pai ali da metodista, e ele tem um estilo, é pena que os seus propagadores não continuam algumas temáticas dele, mas no Sermão da Montanha ele diz sobre isso, até sobre o sono também. Ele comenta, se fosse a gente ali com Cristo, talvez a gente dormiria até mais. E diz como homem, né? A falta de zelo, de maturidade, de espiritualidade para as coisas sagradas. Então, eu acho que eu daria como conselho para esse ouvinte comum, é realmente a busca de prioridade por tempo. Analise, às vezes, o que está tirando o teu tempo, mas também busque também na sua igreja, onde você está localizada, busque ajuda do seu pastor, seu discipulador ali, para que também venha entrar na área espiritual. O que você tem deixado ali como brecha, né? O que você tem negligenciado na sua área para realmente abençoar. E só um detalhe, pastor Gil, eu queria só mandar um beijo aí, que a galera sempre pede, eu esqueço aqui nos debates, mandar um beijo ali para Graça e Paz, pastor Leandro, profeta Paulo ali também, Júlio e também os demais jovens ali da Graça e Paz, tá bom? Um grande beijo aí. Muito bem, 11h55, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Firmino? Não, veja bem, eu quero deixar aqui como um alerta, né, profético, e não é originário de mim mesmo, né? Alguém disse, e isso é surpreendente, que o celular vai ser um promotor dos crentes quando estiverem perante Deus, acusando sobre a falta de buscar Deus, porque não tem cabimento 10 horas no celular e quase nenhuma para oração, para leitura da Bíblia. Então o celular vai ser um grande acusador, né, desses crentes que não viveram na presença de Deus, porque aqui está um grande roubador de disposição espiritual e de tempo para Deus. Celular é um grande roubador. E a maneira, né, a gente fala assim, você pode administrar bem, pode administrar bem, mas se administrar com disciplina, e disciplina é deixá-lo de lado mesmo, é deixá-lo de lado, porque eu posso até estar mandando versículos, eu posso até estar mandando pregações, mas vazias, apenas para alimentar, cumpriu para alimentar a minha dependência dele. Não, mas eu mando, eu faço. Tá mandando? Evangelizei hoje. Eu não evangelizei, eu mandei uns textos bíblicos vazios, né? Vazios. Na verdade, é ser Maria aos pés de Jesus. Os afazeres, o celular, escolher a melhor parte, como Maria escolheu. Tá certo? Escolher a melhor parte, como Maria escolheu. Fugir do comportamento de Marta. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui ao pastor Firmino Neto, também ao professor Eliel Henrique. Obrigado a você pela audiência, Melodia. Tá vindo aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando, e o nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração batendo